Boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder. Um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tenho o enorme prazer de receber hoje, mais uma vez, o pré-candidato do PSD ao governo do Rio, o ex-presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ricardo. Prazer enorme. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Para conversar com a gente, eu trouxe também a jornalista Aline Macedo, do jornal O Dia. Boa noite, Aline. Boa noite, Ricardo. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Felipe Santa Cruz, no final agora de janeiro, você entregou a presidência da OAB Nacional ao seu sucessor, Beto Simonetti, do Amazonas. Eu queria saber de você um pouco do balanço das suas realizações. Quer dizer, o que você acha de mais significativo que foi obtido durante a sua gestão à frente da Ordem? Ricardo, eu disse que vai precisar de uns 3 programas. Não, você é vaidoso, você é orgulhoso. Boa, eu sou um cara que tem essa capacidade. Mas assim, primeiro, um sentimento de dever cumprido muito profundo. E uma gratidão, assim. A experiência da Ordem mudou minha vida, porque eu era um advogado da Zona Sul do Rio, formado na PUC. Claro que eu tenho a minha história de família, as dificuldades da minha infância. A OAB abriu minha cabeça, me apresentou o Rio de Janeiro de verdade. Eu tenho amigos nos 92 municípios. Nós criamos um projeto que, para mim, é o maior orgulho que eu vou levar na minha vida, que é o OAB Século XXI. Então, por exemplo, nessa crise, nós já tínhamos treinado a maior parte da advocacia do Rio de Janeiro para o processo eletrônico. Quando eu combinei com o ministro Toffoli, no dia 12 de março de 2020, nós verificamos que ia ter que fechar o judiciário, que os prazos voltariam, um processo eletrônico no dia 30 de abril, e assim foi feito, nós sabíamos que a advocacia estava preparada para aquilo. E o que aconteceu? O Brasil acabou tendo índices de produtividade no judiciário superiores a países muito mais ricos que o Brasil. Então, esse é um orgulho que eu carrego. Depois eu fui presidente da Caixa, da OAB, eu fui diretor de subseções e cheguei à presidência do Conselho Federal. Então, em 15 anos, eu tive essa escola de vida, uma escola de gestão também, porque é uma entidade muito grande, muito complexa. E aí nós tivemos essa experiência dura da presidência do Conselho Federal, temos que dizer a verdade, dura porque tivemos a pandemia, um governo negacionista, tivemos que lutar pela saúde, pela ciência, tratar do advogado. Por exemplo, eu dirigi mais de 25 milhões de reais dos cofres da OAB para a cesta básica. As pessoas não imaginam isso, um advogado recebendo cesta básica da entidade. Mas a situação concreta era essa durante a pandemia. Sim. Então, nós gastamos 25 milhões de reais em cesta básica. Cesta básica para os advogados. Para os advogados através das caixas. Então, um momento muito duro, muito difícil. Ontem eu estava dizendo, eu sentia na posse do Beto Simonetti, as pessoas ainda estão tristes, né? Elas estão se recuperando desse momento. Então, acho que cumprimos a nossa missão. Eu levo comigo, por exemplo, a decisão que menos de 24 horas eu ajuizei, nós fomos ao Supremo garantir a competência de estados e municípios para combater a Covid. No momento que o presidente da República publicamente dizia que era uma doencinha, era uma gripezinha, eu imagino, e não gosto nem de imaginar, o que teria acontecido se o Supremo não desse aquela liminar imediatamente numa ação da OAB. Eu acho que nós ali, tenho certeza, salvamos vidas, muitas vidas. Como você analisa do ponto de vista pessoal o confronto e a exposição que você teve diretamente com o presidente Bolsonaro e com a tropa de choque do bolsonarismo que passou a atacá-lo de maneira sistemática? Eu não tenho nenhuma satisfação nisso. Aliás, é engraçado, eu estou descobrindo que esse confronto e a fake news e essa tropa de choque criaram um Felipe que não existe. Sim. Eu sou uma pessoa conciliadora, sou uma pessoa até pacata demais. Claro, quando eu estou no meu processo, eu sou um advogado, eu tenho que ser aguerrido. Mas eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, eu evito conflitos à toa, eu sou uma pessoa que busca agregar. Se criou um Felipe quase um terrorista. Meu pai foi transformado em terrorista. Meu pai era um estudante de direito, nunca pegou em armas, né? Então, isso dói, porque é a questão da mentira. Você tem o jornalismo sério para conversar, mas tem gente que não te conhece, acredita naquilo e passa a carregar um preconceito. E a violência do presidente contra mim, contra a memória do meu pai. Mas eu acho isso superado.
para mim, pelo menos, está superado, vida que segue. Mas o fato de o senhor ter entrado em tantos embates com um determinado segmento da política, acha que também deu um gostinho aí para seguir pelo mundo político? A OAB tem um papel político, é isso que alguns, até colegas não entendem. É política, só que é política institucional. Sim. Ontem o Rodrigo Pacheco fez a lista, e eu me orgulho muito, de conquistas da minha geração no Congresso Nacional para a OAB. Por exemplo, na minha gestão se criminalizou a violação de prerrogativas. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Se o advogado, que na verdade ali está exercendo a representação de um cidadão qualquer, ele sofre uma violência contra as prerrogativas da advocacia, hoje é crime, está positivado na lei de abuso. Não, na minha gestão. Pois é, mas recente. Recente. Gestão, pois é. Uma conquista enorme, isso é política. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro vários crimes praticados com violação às prerrogativas. Sim. Eu cito o caso do juiz Bretas, que mandou invadir vários escritórios de advocacia, no caso da FEComércio, que foi uma aberração. Eu acho que aquilo ali ficou patenteado, quer dizer, essa exorbitância, essa falta de medida, de bom senso, de setores do judiciário contra a advocacia. Como é que você viu aquele episódio e que tipo de impacto teve aquele episódio nessa decisão agora? Aquele episódio faz parte desse processo político-institucional. Aquilo ali é uma aula de abuso de autoridade, aquilo ali é um ataque ao direito de defesa. O que se tentou fazer ali da Lava Jato do Rio de Janeiro é calar a advocacia. Porque, veja, não bastava tramar as delações, não bastava ter o contato e o controle dos advogados dos delatores, não bastava combinar com o Ministério Público o que fazer, era preciso calar os advogados, em especial os grandes advogados, os que estavam ali, que tinham alguma repercussão, né, tinham algum impacto na opinião pública da sua fala. Sim. Então, o que se tentou ali fazer era matar uma última trincheira, que era a advocacia. E este processo todo, que volto a dizer, um processo político-institucional, também nos obrigou a ir para o Congresso, e aqui quero reconhecer o papel de vários, inclusive parlamentares do Rio, a presidência do deputado Rodrigo Maia, na lei de abuso de autoridade, e essa política institucional conseguiu dar uma resposta firme. Nós conseguimos resposta firme ao caso FEComércio no Supremo, anulando todas essas decisões, em decisões do ministro Gilmar, depois confirmadas pela turma, e conseguimos no Congresso uma série de avanços institucionais que, volto a dizer aqui, buscam preservar o combate à corrupção, porque o combate à corrupção, quando é feito fora da lei, o que ele faz é viciar todo o processo. Todo o processo. Todos nós queremos combater a corrupção, mas queremos combater a corrupção com a observância da lei, com a delação sendo efetivamente um instrumento de justiça, não de tortura, da delação do parente preso, a delação combinada, a delação tendo construção de, por exemplo, eu acho que o Congresso agora precisa avançar na leniência, eu me bato nisso. Quantos empregos nós perdemos no Brasil por conta de momentos de irresponsabilidade de abuso de autoridade dessas grandes operações? Muitos empregos, muitos empregos. A indústria do petróleo foi destruída. Destruída. O Rio de Janeiro talvez tenha sido o estado que mais pagou nessa destruição de determinados setores econômicos por conta do exagero de operações tocadas pelo juiz Moro, porque destruiu toda a indústria de petróleo, cuja base central fica no Rio de Janeiro. E não destruiu só a indústria, destruiu toda uma cadeia de confiança, de investimento. O Rio de Janeiro virou quase que uma área, um estado pária. Exato. Né? O investidor olha para o Rio de Janeiro hoje e morre de medo do Rio de Janeiro. Depende de 33% da indústria do petróleo. Sim. E outros investidores passaram a ter medo de vir para o Rio de Janeiro. Eu vi isso de vários empresários em São Paulo. Fui fazer uma conversa sobre o Rio de Janeiro com o empresariado paulista. Há um receio de investir no Rio de Janeiro. Aliás, esse é um ponto que tem que estar na campanha de todos os candidatos. Quer dizer, voltar a dar segurança jurídica para atrair esse investidor para o Rio de Janeiro de volta. Eu vou falar um pouco sobre a candidatura sua, que você se colocou agora a partir do último domingo, mas eu queria falar uma análise sua do processo histórico do comportamento do judiciário. Tivemos a época da ditadura, que o judiciário aderiu de maneira absoluta, enfim, teve uma postura absolutamente rigorosa e, novamente, artificial e sectária. Tivemos a democratização e depois, recentemente, tivemos essa onda, esse movimento pendular do judiciário, novamente fazendo não justiça, mas sendo alguns setores do judiciário funcionando quase como justiceiros, e aí endurece de novo e pratica arbitrariedade, e agora vem novamente um momento de volta ao leito
democrático. Como é que você vê esses altos e baixos do judiciário, uma hora se tornando majoritariamente... Houve um momento que sequer o Supremo se opunha à Lava Jato. Havia uma submissão absoluta de todo o judiciário. Parecia que o Supremo era a própria Lava Jato e os ministros eram subordinados. Ninguém tinha coragem de se colocar contra qualquer tipo de atitude da Lava Jato. Quer dizer, agora a coisa se esvai novamente e volta ao leito democrático. Como é que você vê esses movimentos do ponto de vista histórico do judiciário, que, a meu ver, deveria se comportar de maneira um pouco mais isenta, ter uma certa regularidade, obedecer mais, não ser intransigente, digamos, nos limites democráticos de sua atuação? Eu acho que é natural. Eu acho que o Brasil, se a gente for estudar a nossa história, ao contrário de, por exemplo, dos Estados Unidos, nós temos curtos períodos de democracia plena com interrupções autoritárias. Tanto que achávamos que nunca mais íamos ter uma discussão, um debate, uma defesa do autoritarismo, como estamos tendo nesse momento. Acho que o judiciário sofreu muito nesses processos. Na ditadura, por exemplo, com a cassação de 3 ministros importantíssimos, o Supremo se dobra à ditadura, depois o judiciário se redemocratiza. É natural, o judiciário, até pelo seu processo de renovação, pela vitaliciedade, né? Pelo concurso, é uma frase conhecida, ele é o que sai com maior demora dos processos autoritários, né? Ele demora a sair desse processo. O judiciário, por conta da crise do executivo e do legislativo em meados dessa década, ocupa um protagonismo e aí, sim, parte de setores importantes do judiciário aderem ao que há de pior no ser humano, que é o linchamento. Agora também temos que reconhecer que advogados aderiram, que a imprensa, setores da imprensa aderiram. Evidente. O judiciário não é imune, uma ilha, né? Então, vários setores aderiram. A sociedade brasileira aderiram a essa ideia terrível, perversa de linchar, né? De não aceitar, não ter direito de defesa, de pré-julgar. Eu acho que agora, e isso, por exemplo, isso constava da minha proposta de campanha para a OAB. É a hora de todo mundo voltar, eu gosto muito dessa imagem, para o leito do rio. Né? Eu acho que o judiciário teve um papel importante nos últimos 2, 3 anos. Acho que defendeu a democracia, defendeu a ciência. Né? Vamos aí nos temas, claro que tem um erro aqui, um exagero ali. Evidente. Nos grandes temas, o judiciário defendeu a ciência, defendeu a democracia. A OAB participou disso. Eu fui 2 vezes ao plenário do Supremo, porque eu tinha dia e eu fiz uma postagem que ficou célebre e muitos não compreenderam, que eu disse, olha, advogado que vai para a rua defender o fechamento do judiciário não é advogado. Pode ter a carteira da ordem, mas não é advogado. Porque nós podemos ser críticos ao judiciário em muitos momentos, mas nós temos que defender as instituições. Eu acho que o judiciário cumpriu esse papel na história recente. Eu vou fazer um rápido intervalo e na volta eu queria saber do senhor qual é o Rio de Janeiro que o senhor imagina ideal, o senhor que é pré-candidato ao governo, que Rio de Janeiro o senhor quer, caso o senhor se eleja governador na próxima eleição. Voltamos em 1 minuto. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o pré-candidato ao governo do Rio, Felipe Santa Cruz, pré-candidato do PSD, com participação da jornalista Aline Macedo, do jornal O Dia. No último domingo, dia 13, tivemos uma grande festa aqui no centro da cidade para pré-lançamento para sua filiação ao PSD, partido que é comandado no Rio pelo prefeito Eduardo Paes. Houve uma grande festa, naquele discurso você traçou as linhas gerais do Rio que você imagina mais correto, daquele Rio que você, digamos, vai tentar construir a partir de sua hipotética vitória na eleição do próximo ano, desse ano, de outubro, do próximo mês de outubro. Eu queria que você repetisse para a gente aqui, que Rio é esse? Quer dizer, que na verdade, o que você é candidato para construir o que em favor dos moradores desse estado? Eu vou dizer assim, primeiro, eu não gosto da ideia do eu, né? Ninguém vai resolver o problema do Rio de Janeiro sozinho. Ninguém. Eu não acredito em juiz super-herói, eu não acredito em procurador da República super-herói, nunca encontrei um, e não acredito em político super-herói. Segundo, eu sou um advogado, vou fazer 50 anos daqui a 2 semanas, 4 filhos, sou apaixonado por essa terra, não quero ir embora. Ouço todo dia que para mim era melhor ir embora, ou cuidar do meu escritório, que eu tenho um escritório em São Paulo,
ou cuidar do meu escritório em Brasília. Não vou embora. Né? Muitos, como eu, não querem ir embora. Me dói quando meus filhos que estudam, sonham. Eu tenho uma filha que trata o Rio de Janeiro como se fosse um calendário de presidiário. Faltam 2 anos para ela ir para os Estados Unidos e ir embora do Rio de Janeiro. Com toda a paixão que ela vê do pai e da mãe pelo Rio. Então, assim, a situação E não é a situação do atual governo. Eu quero deixar isso aqui muito claro. Isso é um colapso que está gestado aí há mais de 50 anos. Da decadência do Estado, da perda de relevância, da falta de projeto nosso, das oportunidades perdidas, como você falou aqui do petróleo, as grandes crises, os governos que pareciam que iam dar certo e não deram. Então, assim, nós temos todos que admitir, a minha geração, e foi isso que o Eduardo falou comigo quando me convidou, que nós temos que, de alguma forma, deixar um Rio de Janeiro melhor para os nossos filhos, para a próxima geração de políticos, com um processo institucional mais sólido. E é isso que me atrai para essa batalha. Eu estou aqui, é uma batalha, é óbvio que tem muito desgaste nisso, mas não vou fazer disso um processo de ataque pessoal a ninguém. Eu lembro, Ricardo, assim, teu programa inspira isso, o tempo que a gente discutia a política de uma forma que era pedagógica, sabe? A gente aprendeu nos grandes debates. Lembra os debates de 82 das eleições? Acho que isso marcaram a época no Rio de Janeiro. As escolhas estavam ali, o que era o CIEP, as crianças em tempo integral, né? o contraponto, a clara posição de todo mundo em defesa dos seus projetos. Acho que nós temos que resgatar isso, é um primeiro passo. Eu quero fazer parte desse resgate. Volto a dizer, não tenho nenhuma vaidade individual nisso. Não acordei com um raio na minha cabeça dizendo que eu quero ser governador do Rio, mas quero solidamente participar desse processo de reconstrução. Mas o senhor agora deu assim um panorama dos seus desejos. Eu queria saber, em termos um pouco mais práticos, quais são os principais problemas que o senhor diagnostica no nosso estado e que o senhor, com a caneta de governador, poderia atacar? O problema maior é a pobreza. O estado tem baixa receita per capita tributária, perdeu o seu projeto de indústria, perdeu os seus outros projetos. No Rio de Janeiro, há 25 anos, tinha 10% da produção de leite do Brasil. Hoje tem 1%. Rio de Janeiro produzia laranja, até isso foi embora para São Paulo. Não tem mais. Região né? de São Gonçalo. Era a região de São Gonçalo, depois antes de Nova Iguaçu. Nada. Né? São Gonçalo, a decadência... Nós tínhamos aqui toda a sede do setor financeiro. Sim, o mercado financeiro, a Bolsa. Todo foi embora para São Paulo. A Bolsa. Agora está acontecendo o mercado de petróleo, eu ouvi isso de vários advogados, até pela minha história, eu tenho muito acesso a essas informações. Se nós perdermos, como estamos perdendo, o protagonismo do Galeão, não acredite que um executivo vai pegar um voo de Houston, onde ele vai toda semana, vai chegar no aeroporto em São Paulo e vai esperar um translado para o Rio de Janeiro, uma conexão para o Rio de Janeiro. Já há o problema da segurança, que esse permeia todos os outros. Eu não quero botar o problema da segurança em primeiro lugar, porque eu acho que ele é um pilar a ser enfrentado. E eu acho que acaba sendo muito dogmático a gente botar tudo como se a segurança... Nós temos uma série de índices que são iguais a outros estados. O que nós temos que fazer, é claro, avançando na segurança, nós temos que reconstruir um projeto de emprego e renda para o Rio de Janeiro. Num estado que tem uma população que é 1,5 vezes Portugal, com uma cultura única no mundo, uma imagem... O Rio de Janeiro é a capital da América Latina para o mundo, né? E nós estamos sendo esvaziados. Esvaziados, na minha opinião, por quê? Também porque o nosso processo político se empobreceu. Nós temos pouca capacidade. Veja que contradição. E aí eu vou ser muito franco e direto. O Rio de Janeiro está vivendo uma situação que talvez nunca tenha vivido na história político-partidária do Brasil. O presidente é eleito no Rio de Janeiro, é um político do Rio de Janeiro, não nascido aqui. O governador e os 3 senadores são do mesmo partido. Sim. É um negócio que tem que ser estudado na psicologia. É a maior aliança da história do Rio de Janeiro. E qual é o projeto do Rio de Janeiro que está em destaque no Brasil? O royalties do Rio de Janeiro está pendurado por uma liminar no Supremo Tribunal Federal, que vai correr risco agora com o aumento do petróleo. Né? Então qual é o projeto nosso? Qual é o protagonismo? Nós vamos ficar esperando os outros, soluções que venham de fora? Nem com esse quadro, onde o governador, o presidente e os 3 senadores do Estado são do mesmo partido, eu desafio alguém a apresentar aqui qual é o projeto estruturante para o Rio de Janeiro. Ou que seja a rediscussão da base tributária, ou que seja a rediscussão
das nossas dívidas, ou que seja rediscussão de subsídio para investimento em indústria, ou que seja um marco de prioridade, por exemplo, para o gás, para investir na indústria do gás. Nada. Zero. Zero, zero, zero. Então, acho que nós temos que fazer esse dever de casa. É a liderança política que tem que dar um norte. Esse é o norte. O norte é emprego, renda, recuperar o nosso protagonismo e, claro, aí sim, combater a segurança pública, a criminalidade. Essa discriminação que eu acho que há em relação ao Rio, se manifesta no Congresso, até porque, enfim, né, numericamente a bancada do Rio tem um número de deputados menor do que o conjunto dos deputados do Brasil. É uma imagem que predomina sobre o Rio no Brasil, de que o Rio é um estado perdulário, formado por políticos quase que playboys, entre aspas, todo que mundo gastam muito, só está interessado em ir para a praia. Querem saber de festa e que não levam nada a sério. E, portanto, isso fortalece a ideia. Vamos tirar os royalties. Esses caras estão fazendo uma brincadeira com o dinheiro, estão gastando de maneira irresponsável o dinheiro. Lá atrás houve isso na região de Campos, com algumas cidades botando porcelanato nas praças e tal. Isso formou essa ideia de que tudo aqui não é muito sério. Como é que você, como governador, vai conseguir superar essa má vontade, que eu diria que existe, de alguns setores, que são setores preponderantes na decisão nacional contra o Rio de Janeiro? E há textos publicados nos últimos 2 meses, tanto nos jornais do Rio Grande do Sul, quanto nos jornais de Minas, porque, veja, Minas e Rio Grande do Sul estão repactuando seu regime de recuperação fiscal. Sim, com duros cortes. Próximo governador, depois do Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, vai ter uma situação muito estreita de investimento, muito apertada. E aí, esses textos refazem expressa referência a essa imagem do Rio de Janeiro. Eu acho, inclusive, aqui uma crítica polida, não é pessoal. Eu acho que o governador pagará um preço por esse discurso. Eu tenho feito uma imagem, assim, o governador está conduzindo um discurso público no Rio de Janeiro que é mais ou menos como aquela família rica, né? Clássica, temos muitas aqui no Rio de Janeiro, que é do tempo do Império, que ficou pobre, vende seu último quadro, né? Vende aquele quadro famoso e vive 1, 2 anos como se rico ainda fosse. Depois vai morar na casa de uma tia. O problema é que o resto do Brasil acha que essa tia é a União. Então, é a palavra que eu usei aqui. O Rio de Janeiro precisa recuperar a sua institucionalidade. Rio de Janeiro, e esse processo político não é só o governador. Ele precisa recuperar um discurso para o Brasil, um forte discurso para o Brasil, até porque o Brasil tem graves problemas, Minas tem graves problemas, Rio Grande do Sul tem graves problemas. Um discurso que também seja parte da recuperação, da reconstrução do país. O país também está sem projeto desde os anos 60. Esse país não cresce verdadeiramente com impacto há muitos anos, né? O Rio de Janeiro é esse fenômeno do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro acaba sendo a vanguarda. Quando tudo vai bem, vai tudo muito bem no Rio de Janeiro. Quando tudo vai mal, vai tudo muito mal. Eu cito isso a institucionalidade houve alguns problemas, né? Primeiro, na Constituição, não se permitiu a cobrança do ICMS na produção de petróleo. Por intervenção do senador Serra, na época, o petróleo é cobrado no destino, no consumo, e não na produção. Nós também poderíamos ter uma grande fonte de recursos, que seria o ICMS da exportação do petróleo, mas também não se cobra, porque a União, através da Lei Candir, não tributa, não permite a tributação de ICMS dos estados na exportação do petróleo, porque a maior exportação de petróleo do Brasil se dá através do Rio, mas não pode ser, o Rio não ganha ICMS também. E agora até o próprio royalty foi questionado, o Congresso votou uma lei redistribuindo de maneira contrária aos interesses do Rio de Janeiro, ou seja, redistribui com todos os entes da federação, não resolve a vida de ninguém, mas sacrifica o Rio de maneira decisiva. Quer dizer, é uma série de questões que envolvem, digamos, uma decisão política, algumas votadas pelo Congresso, que sacrificam o Rio. Foi lá na Constituinte 88, depois se fez a Lei Candir, que proíbe a cobrança de ICMS na exportação do petróleo, que seria uma fonte.
o ICMS da exportação, não digo nem da produção, do que é exportado, já seria uma enorme fonte de recursos. Mas não se pode, em nome da contribuição do Estado ao reequilíbrio da balança comercial, não se permite a cobrança do ICMS na exportação também do petróleo. Ou seja, é uma série de fatos que vem de maneira penalizando o Rio ao longo do tempo, né? Eu seria até provocador que eu iria à Constituição, mas a Constituição de 1891. A República nasce com o discurso de federação, de retirar protagonismo do Rio de Janeiro. Tanto que é nessa Constituição que se escreve o Projeto de Brasília, né? Que depois Juscelino vai resgatar na campanha dele, conta uma história, uma fábula no interior, né? Então, esse processo, ele é histórico, de esvaziamento do Rio de Janeiro. A transferência da capital. A transferência da capital, a forma que se deu a fusão, a falta de planejamento. Falta de recompensa. A falta de recompensa. Porque todos os países do mundo que houve a Alemanha mudança, há uma recompensa. É o maior exemplo, é bom. Teve recompensa claro. quando perdeu a capital. Mas em relação ao Rio não há nenhuma... Eu me lembro que, chegando em Brasília muitos anos atrás, e eu estava com o ex-governador Garotinho no avião, ele usou uma expressão que eu achei bem interessante, ele falou, isso tudo aqui saiu do Rio. Tudo que você está vendo aqui veio do Rio. Quer dizer, isso tudo estava no Rio de Janeiro. Quer dizer, aquilo saiu daqui e não houve nenhuma recompensa por isso. Mas eu vou fazer uma provocação aqui a quem nos assiste. Eu acho que é a hora da gente parar de chorar disso e eu entendo. Sim. Eu acho que é isso mesmo. Eu estou fazendo uma análise histórica sobre vários fatos. Não é chorar, não estou dizendo que a gente está chorando aqui, não. Essa análise eu acho insofismável, é inatacável. O que eu acho é que nós também temos que fazer na nossa autocrítica, que nós perdemos o protagonismo de capital. Olha o teu programa trata de Rio de Janeiro. Sim. O Rio de Janeiro não trata de Rio de Janeiro. Não. Eu não sei se as pessoas têm o hábito de ler... talvez seja o único espaço que trate do Rio de Janeiro. São pouquíssimos espaços. E as pessoas têm o hábito de ler a imprensa no resto do país. Ela acompanha o mandato do deputado estadual intensamente, do vereador intensamente. O Rio de Janeiro acompanha do que o deputado do setor tal, o setor Y está fazendo em Brasília. Exato. Nós não temos essa tradição, nós somos generalistas, nós discutimos a nação, o mundo, o carioca foi capital é a nossa tradição. Do Império, da República. Esse dever de casa, eu acho que a política do Rio de Janeiro tem que fazer, que é se unir para lutar pelos interesses do Rio de Janeiro, ter clareza. Eu vou contar vou fazer uma inconfidência aqui. Eu, preocupado com a situação do royalties, eu liguei para o governador Wilson Witzel, que eu não tinha nenhum tipo... Ele sabia que eu sou muito amigo do Eduardo, não gostava de mim. Esse governador, a situação vai perigar, tá ruim. Eu sou advogado, milito no Supremo Tribunal Federal. Fique tranquilo, isso aí nós vamos ganhar no mérito. Sabe, eu sou juiz. São histórias... quase um autista, né? São histórias, assim, inacreditáveis, que eu acho que demandam de todos nós a autocrítica e dizer o seguinte, tudo bem, eu acho que nós temos que ter um discurso claro e duro em relação ao resto do país de tudo que perdemos. Nós temos que fazer o dever de casa. Aí vem, por exemplo, vem agora um período de alto royalties. Não tenha dúvida, Aline, Ricardo, que se nós novamente perdermos dinheiro do royalty em desperdício, isso vai pesar enormemente com o Rio de Janeiro. Vou aqui fazer um depoimento favorável ao prefeito Rodrigo Neves e hoje ao Axel Grael. Tem que fazer fundo. Sim. Tem que fazer fundo de investimento. Royalty é para as futuras gerações também. Só fazendo um esclarecimento devido por justiça, Maricá também. Fundo soberano Maricá, perfeito. E a Alerj também criou mas agora está... O presidente André Siciliano fez uma proposta de lei de criação de um fundo. Foi aprovado, sancionado. Mas daí está em discussão a questão da regulamentação. Sim. E eu acho fundamental. Porque vai ter uma lupa. Além de tudo, esse protagonismo do Rio, que é lindo. Todo mundo tem uma história de amor com o Rio de Janeiro. Eu passei minha lua de mel, estudei lá, né? Que é uma das coisas mais legais do Rio de Janeiro. O carioca tem todo esse problema também amado, porque o Rio de Janeiro não tem como não amar o Rio de Janeiro. Também nos dá esse protagonismo que vai passar uma lupa aqui na vida política. Ou só a nossa vida política tem os problemas graves que ela tem? Claro que do resto do país nós temos muitos estados, mas a nossa posição acaba exigindo um dever de casa maior. Eu vou a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já, hoje com Felipe Santa Cruz, pré-candidato do PSD ao governo do Rio.
Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o pré-candidato ao governo do Rio, Felipe Santa Cruz, pré-candidato do PSD, com participação da jornalista Aline Macedo, do jornal O Dia. Felipe, nós falamos no bloco anterior sobre essa unidade que existe da política hoje, uma aproximação, 3 senadores do PL, o governador do PL e o presidente do PL. No entanto, há uma dificuldade em fazer com que haja compreensão por parte do governo federal a respeito das questões do Rio. Não há nenhum grande projeto do governo federal sendo tocado no Rio de Janeiro. A negociação da dívida do Estado, a inclusão do Estado no plano de recuperação fiscal, é muito difícil, até hoje não foi assinada de modo definitivo. O ministro Paulo Guedes tem feito exigências e tal, sinaliza positivamente agora, mas ainda a assinatura oficial não houve. Há uma certa má vontade. O ministro Paulo Guedes também é do Rio de Janeiro. Quer dizer, a despeito dessa confluência de cariocas no poder, de fluminenses no poder, as coisas não andam a favor do Rio de Janeiro. Há uma dificuldade enorme em fazer com que prevaleça o interesse do Rio de Janeiro no cenário nacional. E não é só historicamente, é nesse momento, nesse governo. Eu lembro, inclusive, de uma briga que o prefeito Eduardo Paes teve com o presidente Bolsonaro na criação da... Foi qual estatal? No CLEP, talvez? É uma nova estatal. Uma nova estatal de energia nuclear e que seria instalada em Brasília. Brasília. Acho que essa batalha veio. Gente, o Galeão é o exemplo maior disso. Quer dizer, são vários embates. Quer dizer, nesse momento, quer dizer, o presidente é do Rio, o ministro da Fazenda é do Rio, o governador do partido do presidente, os senadores são do PL, que também é do partido do presidente. Quer dizer, mas a despeito de tudo isso, o Rio, qual é o grande projeto do governo federal do Rio? Muito pelo contrário, está esvaziando o Rio de Janeiro, por conta de outros interesses. Se for perguntar para o Rubão, prefeito lá de Itaguaí está perdendo, o Porto de Itaguaí está perdendo certificados de zona exportadora por conta de interesses do Porto de Santos. Então são os grandes interesses que não passam pelo Rio de Janeiro. Acho que nos falta muitas vezes essa unidade do Rio de Janeiro para fazer um discurso mais regional mesmo, mais estadual, que enfrente São Paulo cuida dos seus interesses com brilhantismo. É impressionante. Né? O governador Dória defende os interesses de São Paulo de manhã até de noite. O Rio de Janeiro não tem essa tradição. O Rio de Janeiro está aberto ao diálogo. Eu acho que nós temos que ter um projeto de recuperação, que não é só o petróleo, não é ele que vai botar esse projeto de pé, não é só turismo. Claro que o turismo ajuda muito, porque gera emprego, principalmente emprego em quem não tem formação, mas é um projeto de reorganização institucional do Estado, atrair investimentos, usar a força, que é a força da nossa cultura, da nossa gente, a nossa população, nosso posicionamento estratégico no Brasil, né? É um projeto a médio prazo. Acho que isso não é projeto, inclusive, para um governo, não. Isso é um projeto para 20 anos. O Rio de Janeiro não vai sair. Está sendo demagogo quem falar isso. Nós vamos precisar reorganizar o Estado. Agora, muito da nossa, eu volto para esse ponto, muito da nossa mentalidade vai ter que voltar, vai ter que ser redirecionada. Assim, nós conhecemos em profundidade... A indústria naval acabou. Acabou a indústria naval com silêncio nosso. Não há nenhuma manifestação vigorosa da classe política em defesa da indústria naval. Esse governo, na verdade, praticamente acabou com a exigência de conteúdo nacional. As empresas de petróleo que fabricam equipamentos nessa área preferem pagar a multa de não cumprir a exigência nacional do que realmente mandar construir no Brasil, porque é mais interessante pagar a multa. E a multa é judicializada, nem a multa pagam, porque aí judicializam a multa, e aí não cumpre a exigência nacional e não há nenhum tipo de grita da classe política para que se cumpra o conteúdo nacional, e aí cumprindo, pelo menos, o Rio de Janeiro, como tem vários estaleiros, poderia ser beneficiário desse cumprimento, mas também ninguém grita. Isso eu vou mais longe. É levado, enfim... Quer ver que ninguém falou nada até agora? As pessoas estão chocadas com o lucro da Petrobras, o Ciro Gomes até está falando que é um lucro... Sim. Tudo bem, estão chocados com o lucro, com o preço do combustível. Eu estou chocado com o fato da Petrobras ser obrigada a distribuir 25% pela lei, como faz qualquer empresa igual a Petrobras, em dividendos, e ela distribuiu quase 100%, mais de 90%. Imagina o que seriam 75 bilhões de reais, porque o lucro foi de 101 milhões,
em investimento, que é o que a empresa deveria fazer. Qual é o estado que se beneficiaria disso? Principalmente o estado produtor, que é o Rio de Janeiro. Você sabe que também a Petrobras compra no Rio de Janeiro apenas 25% do que ela das compras que ela faz. Mas o Rio não é, o Rio também perde nisso. A Petrobras não direciona para o Rio de Janeiro as compras. Dos 300 bilhões que dizem, não é só a Petrobras, as empresas que estão explorando, diz que 80% desse valor não serão faturados no Rio de Janeiro. Pois é. Né? Então, assim, são esses os números. São esses os números. Por isso que eu digo, nem é o petróleo que vai ser a chave dessa solução. Nós vamos ter que ser muito mais amplos e trazer, volto a dizer, claro que isso passa pela segurança pública. Eu fiz uma reunião com grandes empresários de São Paulo, um sentimento de que é muito perigoso vir para o Rio de Janeiro, né? Que mistura duas coisas, mistura também percepções, porque o Rio tem, em muitas áreas do Rio de Janeiro, índices de segurança pública que são iguais, são ruins, mas são iguais a outras capitais, a outros estados do Brasil. Esse protagonismo do Rio acaba também prejudicando isso, mas nós vamos ter que focar na segurança pública para fazer o primeiro pilar dessa rediscussão. Pública, como é que você vê essa questão? Porque o Rio é um pouco diferente dos outros estados que também tem problema de segurança pública, mas São Paulo, por exemplo, tem o PCC que comanda de maneira, enfim, que não há espaço, não há brecha para concorrência, eles são totalitários e absolutos em São Paulo. No Rio de Janeiro, essa mixórdia, tem a milícia, tem o terceiro comando, tem o comando vermelho, enfim, tem a ADA, ou seja, essa mistura de facções criminosas que atuam no Rio de Janeiro, que acaba provocando essa balbúrdia, que, enfim, não há controle, e há uma parte da violência do Rio, diferentemente de São Paulo, se dá exatamente pelo confronto desses grupos. São Paulo não tem confronto, tem crime organizado, mas ele é dominado por uma facção apenas, não há a menor chance de ter confronto. E aqui boa parte da violência se dá pelo confronto de grupos que disputam o território. Mas nós temos que admitir que, por exemplo, a Polícia de São Paulo tem protocolos muito mais avançados que a nossa. Muito mais avançados. Ela avançou rapidamente. Nossa Polícia Civil está desestruturada. Ela tinha 12 mil servidores há 10 anos, hoje tem 8. Basta entrar numa delegacia. Falou do garotinho, vamos fazer um reconhecimento ao garotinho aqui. O último grande investimento foi a delegacia legal. Basta ir uma delegacia para ver que ali tem que ter feito uma revolução, usando a tecnologia, liberando os policiais para verdadeiramente investigar, reorganizando delegacias. A gente tem muito o que fazer nessa área institucionalmente. Muito, muito, muito. Nós temos que interligar. Eu tenho falado, não adianta deixar só na mão das polícias. Nós vamos precisar do sistema de segurança, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Secretaria de Assistência Penitenciária. Nós temos que fortalecer esse sistema, quer dizer, e temos que, claramente, só para encerrar isso, que eu tenho usado essa imagem para que as pessoas entendam. Eu, desde garoto, aprendi o seguinte: a justiça, ela é vendada, a deusa da justiça, para ser imparcial. Você usou essa expressão no seu discurso. Essa eu acho que é o que eu quero que as pessoas entendam. Mas ela carrega uma espada. A gente tem que sair, porque a gente ficou no falso dilema entre o matador, o tiro na cabecinha, né, o tiro pelas costas, o tiro no réu preso, e o omisso, o que defende que não haja polícia, que não haja enfrentamento. E aí os limites do que é Estado e crime estão ficando tênues a cada dia mais tênues no nosso Estado. A sua opinião agora, em relação a essa decisão do Supremo, durante a pandemia, que impediu a polícia de entrar em comunidades, houve muita discussão. Quando entrou, teve o problema do Jacarezinho, 28 mortos, mas aí é um debate muito grande, quer dizer, como impedir a polícia de entrar, e se deveria realmente impedir ou não, e, enfim, se estabeleceu na comunidade policial uma discussão muito intensa a respeito desse tema, que é controverso. Obviamente que deve se respeitar os direitos das pessoas, isso é incontestável, mas de qualquer maneira há ali uma discussão sobre, digamos, uma certa, de certo modo, estaria sendo tolhido o papel da polícia de enfrentamento do crime organizado. Como é que você viu aquela decisão e que tipo de comportamento você teria como governador? Eu recorreria. Eu acho que a decisão exacerbou, extrapolou. O que não significa que também, a decisão do ministro Fachin, que não significa também
que o modelo dos últimos anos é um modelo extremamente violento nas comunidades. Longe de defender extremamente violento na comunidade. Essa reestruturação das polícias tem que passar por isso também, por planejamento, por inteligência. Aliás, nós perdemos um pouco do histórico que vinha sendo acumulado nisso. Então, esse enfrentamento pelo enfrentamento na comunidade, nós sabemos que ele causa danos terríveis. Mas acho que a decisão, ela generaliza, ela cria uma espécie de barreira, uma área onde o Estado já não pode ir, pode entrar, não pode agir. E veja bem, isso, a longo prazo, ajuda essa desconstrução das linhas entre o que é o crime e o que é o Estado no Rio de Janeiro. Porque esse é um problema nosso. Sim, né? sim, então, eu recorreria, acho que a decisão extrapolou o seu objeto, é excessiva, temos que cumprir, mas é excessiva. Eu tenho uma curiosidade. Nas suas conversas para o senhor se tornar pré-candidato ao governo, com quem que o senhor tem conversado para formar um plano? Quais são as suas influências para o que vai ser apresentado como esse é o programa de governo de Felipe Santa Cruz? Aline, obrigado por perguntar isso. Eu tive uma infância muito difícil na minha vida, eu nunca acreditei em guru. Eu tenho horror a essa história da política. É de uma covardia chegar aqui e falar o seguinte: o que você vai fazer na segurança pública? Não, eu vou indicar o delegado fulano e tal. Ele fala, o posto Ipiranga. Olha onde deu o posto Ipiranga. O presidente da República não tem que falar o que ele pensa de economia. Ele não precisa ser um economista, mas ele tem que ter as posições dele. Então aqui, eu estou francamente dando as minhas posições e digo a você que vou e estou montando, aí a mania de advogado, não é o guru, é o processo. Né? Essa é a mania de advogado. Nós, por exemplo, vamos discutir segurança pública, nós estamos montando um grupo onde tem que ter policiais, tem que ter os que estudam, que hoje se chama assim, o policiólogo. Né? Tem que ter a sociedade. Eu estou estarrecido que esse Estado tem gigantescas universidades, poderosíssimas, e se produz muito pouco. Olha o Rio de Janeiro aí. A gente fala pouco de política do Rio e os intelectuais do Estado produzem pouco sobre o Rio de Janeiro. Nós temos que atrair a academia. Temos que atrair a academia. Então a gente está montando no PSD um processo. Nós vamos discutir turismo dessa forma, segurança pública, claro que segurança pública no primeiro momento, emprego e renda, que é algo que não pode esperar. Veja, tudo. Mas, por exemplo, emprego e renda, está conversando com que setores, por exemplo? Não, vamos com os setores estabelecidos e ouvindo, essa reunião minha e do Eduardo foi para isso, ouvindo do empresariado. Não tem emprego e renda sem vontade de investimento do empresariado. Né? Eu ouvi da Luísa Trajano, e acho que posso contar aqui, que ela veio investir aqui depois da pandemia, porque o mercado virtual mostrou o potencial do nosso mercado, mas ela não investia porque a tia dela tinha sido roubada uma vez que veio ao Rio de Janeiro. E fez ela prometer que não viria ao Rio de Janeiro por conta da segurança pública. Ouvi de um empresário de São Paulo, e tive que responder que o Rio de Janeiro está a apenas 500 quilômetros da capital dele, que o Rio é um caso perdido. Né? Então nós temos que ouvir o empresariado, nós temos que ouvir os trabalhadores, nós temos que fazer esses grupos de debate, claro, com essas ideias mestras daqui. A nossa campanha também nasce de um sentimento, claro, de limitação. Nós temos um projeto muito sólido na Prefeitura do Rio de Janeiro, o PSD, muito confiante nesse projeto, com jovens, com produção teórica, quadros técnicos. Quem vai a uma reunião de secretariado do Eduardo Paes, a reunião que ele realiza, principalmente a mensal, que é uma grande reunião, vê a qualidade do que está se produzindo ali. Só que há uma série de limitações, por exemplo, em emprego e renda e segurança pública, que são temas que a Prefeitura não consegue alcançar. Nós vamos levar esse modelo para o governo do Estado, inclusive na forma de pautar e pactuar quais são os grandes projetos. Vou fazer um rápido intervalo. É engraçada essa imagem que você citou. Eu vou citar aqui um caso particular. Fui assaltado na Oscar Freire, em São Paulo, com um revólver na minha cabeça. Eu nunca fui assaltado no Rio. Quer dizer, é verdade. É uma loucura. Vamos ao rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o pré-candidato do PSD ao governo do Rio, Felipe Santa Cruz, com participação da jornalista Aline Macedo, do jornal O Dia. Felipe, como é que é essa história um pouco dessa aliança entre o PSD e o PDT, que vai se escolher lá na frente quem vai ser o candidato, quem vai ser o candidato a vice e tal? Muito bem. Até agora, está claro que
ambos, você e o Rodrigo Neves, têm pretensão de se candidatar ao governo. O seu discurso lá domingo, no hotel aqui no centro da cidade, é claro que você está com todo o gás para disputar o governo do Estado. Ao mesmo tempo que o Rodrigo Neves também apresenta a mesma disposição. Quer dizer, como é que vai se resolver isso? É pesquisa, apenas quem está na frente, eu estou 1 ponto na sua frente, 2 pontos ou 5 pontos, então eu sou o candidato. É isso? Isso tem um tempo. Eu conversei há menos de um mês com o prefeito Eduardo Paes, ele falou que essa decisão não vai ser tomada demoradamente, não. Ele disse que rapidamente, talvez em 20 dias ou em um mês, essa questão esteja resolvida. Quer dizer, e que solução será dada? Qual é o critério que será adotado? Enfim, que gostaria de saber a sua posição. Primeiro, eu tenho que dizer que nós estamos muito satisfeitos com essa aliança, porque ela é uma aliança natural. É uma aliança de projetos. Falei aqui do Rio de Janeiro. Vou ter um problema daqui a pouco com o Eduardo, porque eu já não sei o Pedro Paulo, já não sei o Sorange, já não sei o Chicão como secretários, né? É um projeto de gestão. É um projeto de gestão. É uma outra questão, quer dizer. Mas é um projeto que tem quadros. Em Niterói também tem quadros formados na Prefeitura do Rodrigo, tem quadros formados agora que estão na Prefeitura do Axel. O PDT carrega essa história do compromisso, né, com a educação. Por exemplo, eu falei aqui das críticas que eu tenho ao desperdício do dinheiro da SEDAI por parte do governo do Estado numa agenda que acaba sendo eleitoral, e digo que no município nós vamos investir para zerar a fila da Secretaria de Saúde, o CIGEG, e o dinheiro será investido na Secretaria de Educação para, em 2024, 80% das crianças estarem em tempo integral lá com o nosso Renan Ferreirinha. Então, é uma aliança natural de projeto, não de partilha de poder. O que está combinado é que nós vamos fazer essa avaliação com muita fraternidade. Eu tenho uma relação muito boa com o Rodrigo, todo mundo sabe disso. Conheço o Rodrigo desde jovem, respeito o Rodrigo. Ele tem espírito público, como eu acho que eu também tenho. Evidente. Então, eu acho que nós todos somos adultos, nós temos absoluta compreensão da grave situação do Rio de Janeiro, da importância de estarmos unidos. Afirmo aqui, unidos nós temos enormes chances de ganhar essa eleição. Porque temos projeto para apresentar para a população, temos lideranças e temos espaço político para construir uma campanha vitoriosa que construirá um projeto para o Rio. O seu governo terá, quer dizer, a participação de toda essa equipe do Eduardo Paes, é isso? Quer dizer, ele está anunciando que esse é nosso Não posso esvaziar o governo do meu amigo. Não, isso. Mas eu tenho certeza que... Que tipo de projetos do Eduardo Paes você vai importar para o seu governo? Primeiro, esse compromisso absolutamente inarredável que é do Eduardo, desde que começou na política, com a gestão, com a entrega. Eu aqui fiz alguma discussão política ideológica que está na moda, da polarização ideológica, não. Nós temos que falar no Rio de Janeiro concretamente em entrega. O que eu estou cobrando do governo federal aqui não é o discurso só A, B ou C, é que o governo federal não tem projeto algum. O governo federal não tem projeto, talvez seja o governo da história do Brasil que não entregou nada de transformador ou de estruturante, não só para o Rio, para o resto do Brasil também. Então, assim, governar é entregar, em especial aos mais pobres. O Rio de Janeiro tem uma situação de desigualdade social que clama, está nas ruas. Né? Então, assim, compromisso com os mais pobres, atração da livre iniciativa através de reorganização institucional e organização da parte de segurança pública. Esse é um pilar. Eu acho que isso está vivo na gestão do Eduardo, com as limitações por ser uma prefeitura. É uma gestão que entrega, que trabalha a ideia de entrega permanentemente, trabalha a ideia de responsabilidade fiscal. Basta ver o trabalho do Pedro Paulo, né? Um trabalho que rapidamente pagou 2 folhas atrasadas da Prefeitura do Rio de Janeiro, pagou o 13º e reequilibrou as contas. Gente, isso é concreto, isso é exemplo. Aline. Mas como é que o senhor, eventualmente sendo escolhido como cabeça de chapa, vai explicar para a população que o senhor nunca teve nenhum cargo público e, de repente, vai ser o governador do Rio? Será que, de repente, não tem uma dificuldade aí nessa comunicação? Porque, por exemplo, o Eduardo Paes, ele foi subprefeito, ele foi galgando determinados caminhos dentro da vida pública. Eu acho que eu fui gestor da maior entidade de classe do mundo. Não há nenhuma entidade no mundo maior do que a OAB, como gestor de classe. Uma entidade que tem 1.300.000 integrantes, que administra um orçamento anual de mais de R$1 bilhão. Eu construí 220 sedes da Ordem dos Advogados no Brasil. Então, assim, eu sou gestor. Felipe. Eu posso não ser um gestor de carreira pública, mas sou um gestor de uma entidade que tem um caráter público, mas é privada, e vou levar essa experiência também. Agora, volto a dizer, eu odeio essa coisa do eu. Eu acho que
eu tenho que apresentar concretamente o que eu penso como gestão. E aqui é um modelo a ser seguido. O meu partido tem um modelo claro que está sendo implementado na Prefeitura do Rio de Janeiro. Se as pessoas concordam com esse modelo, têm suas críticas, mas estão vendo claramente que o Rio de Janeiro avançou em relação ao governo Crivella, que defendam que esse modelo seja levado para o governo do Estado. É isso é política. Nós estamos a 1 minuto do encerramento. Queria falar um pouco de política nacional. Como é que você vê a sucessão presidencial, disputa, a polarização entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro? E essa última pesquisa que saiu, inclusive, nessa semana da Quest, que mostra que praticamente não há espaço para a terceira via. Eu sei que o seu partido, o PSD, está tentando uma candidatura, talvez do Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, mas as pesquisas mostram que a coisa cada vez mais está polarizada entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro. E dessa polarização você fica como? Eu estou até com culpa, porque em vários momentos desse programa eu estou falando de forma tão aberta, de paixão, porque eu estou tomado pelo assunto Rio de Janeiro. Tomado pelo assunto. Eu acho que esse é o assunto maior para todos nós. Então, assim, essa discussão nacional, ela tá no meu partido, ela está na mão de um craque. A mesma coisa você ter o Messi, né? Ela está na mão do Dr. Gilberto Kassab. Quem sou eu, recém-chegado, disciplinarmente, para dizer não. Espero que o Brasil, todo mundo sabe, não torço pela continuidade do bolsonarismo. Acho que é um governo que não entrega. Acho que é um governo que em vários momentos namorou a ideia de ruptura democrática, que é algo para mim que é sagrado. Eu sou filho da perseguição, eu tive pai desaparecido, tios perseguidos, torturados, tive uma tia barbaramente torturada, presa durante mais de 2 anos. Então, assim, a democracia para mim é um compromisso de vida, familiar, e eu acho que é hora de dar fim a esse ciclo do bolsonarismo. E volto a dizer, agora que possamos fazer uma campanha no Rio de Janeiro, que sempre ama os grandes temas nacionais, mas tratando dos problemas do Rio. Muito obrigado, Felipe Santa Cruz, pela entrevista. Foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Prazer todo meu. Muito obrigado, Aline, por ter comparecido. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada, Felipe. Obrigado, Aline. E muito obrigado a você que nos acompanhou de casa pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 10h30. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.